Mateus 8. Os primeiros 10 versículos de Mateus 8. Já fiz todo o 7º, né? E agora começaremos o 8. No primeiro versículo, acompanhe sua Bíblia lá, se quiseres. Começa assim, o primeiro versículo. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Então aqui você vê que ele não está saindo de templo de pedra nenhum, né? Não está saindo de templo nenhum. Ele está saindo do monte, lá do monte, onde ele foi orar no monte. Ok? Não, você não vai ver ele saindo de templo com multidão, não. Você vai ver ele tirando, sim, do templo uma multidão. Tirando bastante gente do templo. E todos que ele tirou, seguiram-no, né? Então aqui ele está saindo do monte, ok? Quando não é do monte, ele está saindo de alguma casa. Ele não está saindo de igreja nenhuma. Templo religioso. Nem tem como sair, pois o templo somos nós. Como é que vai sair de você? Como é que você vai sair de você? Você é a igreja. Você é o templo. Não tem como você sair de você para ir em outro lugar denominado igreja. Não existe isso, tá ok? Isso é uma heresia. Então, ele saiu do monte, como está aqui, né? E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. O segundo versículo. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres me tornar limpo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então ele declarou, ele não falou, se o senhor puder, se o senhor conseguir, não, ele falou, se o senhor quiser. Ele já sabia, tinha fé, e Jesus viu isso, né? A fé que ele tinha, afirmando isso, se quiseres, se tu quiseres, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero. Olha que simples, quero. Ser limpo, né? Seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha só. A fé dele limpou ele. Ok? O quarto fala assim, o quarto versículo. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Para servir de testemunho. Então aqui ele está usando, né, o que se falava na época, o que era feito na época, né? Antes dele cumprir o que Deus mandou ele vir fazer. Então ele falou, vai lá e faz, procede como Moisés determinou e tal, assim, né? O quinto versículo fala assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O 7º versículo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a fé dessa pessoa, né? Cada um que foi curado por causa da fé. Jesus fala isso, inclusive. O 8º versículo, não, o 9º versículo fala assim já. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. 10º versículo. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam.
Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha isso. Que maravilha, né? Então esses são os 10 primeiros versículos de Mateus 8. Então aqui nota-se que Jesus curava imediatamente quando a pessoa tinha fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? E volto a frisar, ele estava saindo, descendo de um monte, Ele não estava em templo religioso, ok? Deus não está lá. Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, como ele vai falar com a mulher samaritana, depois em outro capítulo, você vai perceber que ele fala que a adoração é feita em qualquer lugar que você estiver, tanto no monte quanto na sua casa, quanto na sua cidade, ou se você estiver longe da sua cidade, em espírito e verdade. A adoração tem que ser em espírito e verdade. Ok? Logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 8. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.